Antes da imersão e a obsessão que podem muitas vezes caracterizar a fase inicial da criação de um negócio próprio, há lugar a um momento de pausa e reflexão, que leva a Anitta ao fundo de si mesma ao procurar responder à questão de ser ou não ser empreendedora. Sendo a Anitta altamente analítica e dada à introspecção e acérrima defensora da análise de todos os cenários até à exaustão, este debate interno tinha tudo para terminar com teias de aranha em volta ou com o aspecto gasto dos livros folheados e rabiscados por milhares de leitores. Começou, obviamente, por um exercício de construção de cenários e implacáveis análises e contra-análises de prós e contras, mas acabou por ser resolvido de forma pragmática, pela imposição de objetivos e prazos e pelo empurrar da grande questão com a barriga. No programa de hoje, a Anitta regressa ao momento zero da sua jornada como empreendedora, como ponto de partida para uma série de programas dedicados à criação de um negócio próprio. Fica o convite para acompanharem e ajudarem a escrever alguns dos capítulos desta viagem. Olá, Billy. Olá, Ana. Olá. Olá. Então, fellow empreendedoras, o que é que nos espera nos próximos programas? Espera-nos um manual, um roadmap para quem quer começar o seu negócio. Mas eu acho que tudo começa com um quilómetro zero, que é este, que é porquê? Porquê que vocês, Anitas, decidiram começar os vossos próprios projetos? Bem, no meu caso eu posso começar porque estou ainda, quer dizer, eu estou mesmo no quilómetro zero, cheia de vontade. Aliás, levo já os últimos 10 anos com ideias a borbulhar na cabeça de potenciais negócios e finalmente decidi que tem que ser e que tenho que andar para a frente com algum. E como no outro dia recebi um grande conselho do João Dias que Cuidado com os conselhos do João Dias. Quem é o João Dias? Um mega entrepreneur. E o grande homem que está por trás da grande Eliana, portanto aí também é importante dizer isso. Não, mas conforme o João disse, é avançar sem medos de que se calhar não vai ser para já a ideia que depois vais ter para o futuro, mas que te vai trazer outras ideias, porque quando começas a divagar, aliás, quando começas a estruturar uma ideia de negócio e a pôr as coisas no papel e realmente a querer andar para a frente, de vez em quando é quando também surgem, se calhar, questões que vês que podes chegar à conclusão que não faz tanto sentido a via que estavas a seguir, mas se calhar já fizeste um trabalho base para rapidamente fazeres um desvio à esquerda e vais para outra via. Portanto, é isso, nessa parte gostei. Portanto, fez-me também lançar um bocadinho mais ao ponto de começar já a ver fornecedores, pronto. Eu tinhas feito a pergunta do porquê, e é verdade que eu não respondi ao porquê. E isto acho que é muito normal de nós, aqui na Anitta, de falarmos e não respondermos à questão. O porquê? Faço ideia o que é que estás a dizer. Não. Calúnias. Eu, para mim, no porquê, tenho três razões que quer ter um negócio próprio. Porque é ter algo meu e algo que, sim, que posso dizer que fui eu que criei, que é a minha ideia, que é do meu suor e que no final do dia vai estar, tanto as dores de cabeça mas também como os momentos de auge serão meus e da equipa com quem trabalhar. Quando digo meus, no meu caso também, muito com o José, com o meu marido. Mas esse é um. No segundo, vem muito por necessidades minhas. Pelo menos todas as ideias de negócio que eu tenho tido são questões pessoais, de que eu me apercebo que falta, que não existe aí no mercado a opção de, pronto, devem não estar a querer revelar muito. Não sei quanto é que poderei revelar já se calhar depois o negócio não anda para a frente. Não, mas de necessidades que não estão a ser satisfeitas neste momento no mercado, ou pelo menos na minha opinião não existe a opção ao nível que eu gosto, e por aí ver a necessidade de abrir um negócio. E terceiro, porque também é algo que eu gosto de fazer e que me dê gozo. Portanto, acaba por ser
seja, temos a parte pessoal de dar gozo como, pronto, é uma cenoura, não é? Que faz mover-me todos os dias e algo que é natural. Um segundo, uma necessidade de uma falha no mercado que não existe. E terceiro, a parte assim, do ego, que acho que ter algo próprio vai-me encher o ego. Pelo menos resumidamente, porque podíamos pôr aqui muito mais fatores, mas resumidamente é o ego, é a necessidade no mercado e é algo que me dá gozo. A minha jornada como empreendedora começou, acho que sem-me aperceber realmente que já estava a ser empreendedora, porque em 2007, 2008, o João e eu começamos uma aventura que estava ligada a imobiliário. E começou exatamente por esse ponto de conselho que ele te deu, em que, entre as nossas viagens e o facto de vivermos fora e termos estado em Espanha, e depois Suíça e viajarmos muito, começamos a despertar algum interesse por projetos mais alternativos, por espaços multifuncionais, e alimentar a ideia de ter um espaço no Porto. Nós na altura estávamos fora, ter um espaço no Porto que pudesse ser de marcas de roupa alternativas, que pudesse ter uma parte de café, de brunch, não é? Coisas que na altura ainda não existiam por cá. E de repente, ao procurarmos espaços, apercebemos que a oportunidade era outra inteiramente, que era comprar imobiliário no centro da cidade, porque estava absolutamente degradado e fazia muito mais sentido. E então houve ali um momento pivotal, pode-se dizer, acho que sim. Já não é a primeira vez que temos esta dúvida, e eu lembro-me que a Billy disse que podíamos. Pivotal existe em português. Mas foi ali um momento de viragem para uma oportunidade de negócio diferente da que nos levou no primeiro momento a procurar investir. E a partir daí criou todo um caminho diferente. E foi um bocadinho um começar sem pensar, mas também foi um começar sem pensar porque não teve implicações em termos da segurança e do trabalho corporativo, da carreira corporativa que estávamos a fazer, mas que foi também fundamental para perceber as dificuldades, ou perceber os principais desafios, quando depois mais à frente resolvi fazer isso de forma mais como sendo a única opção, ou seja, fazer um caminho empreendedor sem ser uma carreira em paralelo, ou sem ser um gig em paralelo. E acho que depois as motivações que em 2015 me levaram a pensar o caminho de empreendedorismo foram, por um lado, a vontade de ter controle sobre o negócio. A vontade de controlar, de ser uma escolha minha sobre os projetos que faria, tipo de trabalho, de uma forma um bocadinho romântica também por aí, não é? Não, agora vou só fazer aquilo que eu gosto realmente e vou dedicar-me só à estratégia e a branding e a marketing estratégico. Mas foi essa a principal motivação de, ok, vou ser eu a tomar as rédeas daquilo a que vou dedicar o meu tempo. Eu sei que acrescento valor nisto e é isto que eu vou dedicar-me a fazer. E o caminho de o fazer de uma forma independente pareceu-me mais correto, ou pareceu-me o mais acertado para fazer do que tentar fazê-lo através de uma carreira corporativa, porque achava que perdia muita energia na gestão do dia-a-dia, estar a trabalhar por conta de outra. Por outro lado, a vontade de criar algo meu, portanto, naquilo que tu falavas também de ter algo que já vinha, não é? Já tinha essa experiência com a parte de imobiliário, mas com isto, nesta área, era algo que me dizia mais do ponto de vista daquilo que são as minhas escolhas em termos de área profissional. Tem muito mais a ver comigo do que incursões no imobiliário, que não me dizem tanto. E o terceiro fator, acho que conjugou com o momento em que era a segunda licença de maternidade e permitia-me, em termos de carreira, fazer uma gestão menos arriscada, eu diria, de uma experiência diferente. Ou seja, se considerarmos os ciclos de carreira, ou as fases da carreira em 3 momentos, não é? E se pensarmos que temos de pensar a carreira com
não sei, 45 anos. Pensarmos que os primeiros 15 anos são uma fase de ganhar experiência, de experimentar. Gosto de fazer essa análise sob esse prisma. Estava na fase em que poderia experimentar. Isto facilmente encaixava no momento de, ok, agora vou tentar uma coisa diferente sem que isto tenha um impacto negativo em termos de carreira, no caso de eu querer regressar para uma carreira mais linear em termos corporativos. E foi essa conjugação de fatores e de motivações que depois me levou a avançar para um caminho de empreendedor, se bem que eu considero que é mais solopreneur, não é? do que empreendedor, pelo menos na forma como nos primeiros anos estive a fazer este caminho, muito mais de trabalhador independente quase, ou de consultor independente, do que estar a criar outros postos de trabalho. Isso. Depois, ao longo do tempo, foi sofrendo algumas alterações e as motivações agora são outras, ou o formato, se calhar, agora terá de ser outro, mas em termos de como começou, foi isso. Eu tive a sorte e a alegria de, antes de sair da faculdade, já estar a trabalhar em ateliês maravilhosos, em ateliês onde eu tive autênticos role models, pessoas que me indicaram um caminho muito bonito, muito satisfatório e muito sustentável a seguir. E então, para mim ficou muito claro que eu não me queria incorporar numa estrutura muito grande, muito burocrática, e queria muito mais poder ter essa autonomia de, enfim, de poder escolher o tipo de trabalhos com os quais me identificava. E esses ateliês lindos, bonitos, autênticos role models acabam por ser estruturas relativamente pequenas em que, às tantas, o passarinho tem que sair do ninho. E a certa altura eu decidi que pronto, tínhamos chegado, custou-me assim um bocadinho, ok, mas lá me lancei e decidi lançar-me por conta própria, apesar de hoje esses ateliês ainda serem referências, eu acho que ainda são amigas minhas, as respectivas donas. Para mim ficou sempre muito claro que aquele seria um caminho a seguir, e isso dá-me muita flexibilidade, muita flexibilidade na hora de gerir o meu tempo, os meus recursos, a minha energia. Permite-me também conciliar mais facilmente todos os recursos que eu preciso de dedicar à vida familiar e à logística familiar, e depois dá-me uma autonomia muito grande. Eu tenho a felicidade de poder mais ou menos escolher o tipo de trabalhos e de poder dizer que não quando há coisas que não se enquadram. Esta maneira de trabalhar assim sozinha acaba por ser também um espelho do crescimento e também das escolhas que eu faço para o meu crescimento, porque eu escolhi não crescer loucamente, não me interessa isso, interessa-me manter uma certa flexibilidade e autonomia, e o crescimento foi feito, pronto, ao nível interno, obviamente, mas depois ao nível externo foi feito sob a forma de uma parceria com a Joana, olá Joana, com quem eu trabalho. Nós já trabalhamos juntas há vários anos, não em todos os projetos, eu tenho alguns projetos que não faço com ela, ela tem alguns projetos que não faz comigo, mas trabalhamos juntas e isso traz-me, por um lado conjugamos muito bem porque ela gosta de fazer alguns trabalhos que não são o meu forte e vice-versa, não são o meu forte nem são a minha zona de prazer, vá, e vice-versa. E também nos permite aceitar coisas que vão sendo cada vez maiores e projetos cada vez mais desafiantes. Portanto, estou muito contente com este modelo. Neste momento conseguimos trabalhar sem nos preocuparmos muito com o formato, a forma exterior que essa estrutura tem. Em todo o caso, eu acho que no final vai tudo voltar ao início, que foi eu ter tido a alegria de trabalhar em ateliês muito bons, de pessoas muito boas, pronto, em que eu me senti muito inspirada e que me indicaram, mostraram claramente este caminho, um caminho de sustentabilidade financeira. Bom, também é difícil, não é? Em alguns momentos, durante as crises, obviamente as estruturas pequenas podem abanar ali um bom bocado, mas sobretudo uma integridade com o tipo de trabalho que se está a fazer e com a equipa que se está a montar e com as pessoas com quem se trabalha, uma integridade e um respeito, e são essas as minhas motivações para trabalhar sozinha há, sei lá, quase 20 anos, se calhar. No processo de decisão, ou seja, eu confesso que ao ler a introdução
ao escrevê-la também estava muito num registro autobiográfico de todo o processo que fiz na tomada de decisão para continuar no mundo corporativo ou fazer um desvio para o mundo de empreendedorismo. Vocês passaram por esse processo de reflexão, ou seja, foi algo que ficou assim de forma estruturada antes de darem o primeiro passo depois da oportunidade e de ver como é que a ideia se transformava num negócio, ou foi algo mais natural, foi algo mais harmonioso e flowing? Como é que se diz flowing em português? Não estou a conseguir lembrar da palavra. Mais orgânico, se calhar. Exato, isso. Ou mais fluido. Exatamente, era mesmo isso, obrigada. Meus dicionários. Para mim, eu acho que para mim o processo de reflexão acontece muito, não só ao nível do cérebro, como ao nível da barriga, se calhar chamemos-lhe intuição. E sim, eu pensei, ponderei estas coisas todas, mas lá está, eu tinha role models muito fortes. E para mim acabou por ser um modelo quase evidente do que é que eu queria. E depois via os colegas que trabalhavam em agências, e as agências não são todas iguais, mas há 20 anos atrás as agências tinham muito um ambiente de trabalhar muitas horas e pagar cada vez menos às pessoas. E eu sabia que isso não era uma coisa que eu queria. Eu queria poder ter uma vida para além do trabalho. Tive umas experiências assim pontuais em agências, os chamados freelas, e foi suficiente para saber que não era aquilo que eu queria. Eu acho que eu pensei e refleti todas estas coisas, provavelmente não as escrevi de forma estruturada como se calhar tu farias, Eli, porque tu és mais racional nesse aspecto, nesse e noutros. Mas sim, estas questões claro que se colocam. E o que é mais importante para tomar uma decisão ou não tomar a decisão. E isso difere de pessoa para pessoa e acho que é tudo válido. Mas para mim ficou muito claro, quase que eu cheguei primeiro à conclusão e depois é que fui perceber quais eram as motivações. Eu ainda não estou nesse momento. Então sinto que não ou seja, quer dizer, posso aportar no sentido em que, como é óbvio, a parte de já o pensei e às vezes as motivações, quer dizer, o deixar o mundo corporativo, a pessoa poder, um bocadinho como dizias tu antes, Élica e Billy também, da pessoa poder fazer o seu horário e poder dedicar o tempo que quer e necessita ao seu negócio versus a família, mas ao mesmo tempo também sei o quanto um negócio pode consumir de alguém, não é? E quanto tens que dedicar, se calhar, mais tempo do que quando dedicas a trabalhar por conta própria, por outra pessoa, porque, ou seja, se tu não fazes, ninguém vai fazer. É um bocadinho essa ideia idílica do tempo que eu acho que depois existe mais à frente, mas no início é se calhar a parte assustadora da pessoa dar o passo no abismo. Um cenário apocalíptico, mas que me leva ao que a mim me ajudou, que foi essa construção de cenários, de perceber num caminho e no outro quais eram as possibilidades, quais eram as hipóteses em termos de construção aqui de uma carreira, de ter entregar todos os critérios que eu considerava importantes em termos de realização, em termos de ser desafiante, em termos de remuneração e tudo mais, e portanto, ao criar estes cenários, com a análise de prós e contras de cada um deles, com assegurar que havia objetivos e métricas, não é, que permitiam chegar a um ponto e perceber se estava a funcionar ou se não estava a funcionar, isso para mim foi fundamental. Mas depois o que eu acho que ajudou para tomar a decisão final foi encarar isto como não é definitivo, ou seja, isto pode ser algo a fazer durante algum tempo para perceber se realmente este lado mais romântico da ideia de ser empreendedora se realiza, se concretiza ou não, e chegar ao final do tempo e dizer, ok, atingi os objetivos, não atingi os objetivos, gostei, não gostei, o que é que eu gosto no processo, o que é que não gosto no processo. E houve, ao longo do tempo, eu na altura tinha definido um horizonte temporal de 3 anos. Ao final dos 3 anos eu estava prontíssima para regressar ao mundo corporativo. Não porque não tivesse corrido bem, mas porque tinha percebido que havia ali elementos que me faltavam. Mas, entretanto, meteu-se
uma bela de uma licença de maternidade pelo meio e depois o regresso que se foi adiando e agora uma crise interessante pandémica e fez reequacionar as motivações todas e isso é interessante, não é? Porque fez-me fazer a avaliação de uma forma diferente, ou seja, aqueles critérios que eu se calhar tinha há 2 ou 3 anos dito não são tão importantes, neste momento passaram a ser muito mais importantes, ok? E portanto, neste momento a decisão é o caminho empreendedor. E isso é curioso depois, e eu encarar isto como sendo algo não definitivo, mas algo que tu chegas a um ponto e dizes, não é este o caminho, podes seguir o outro caminho, acaba por ser muito mais libertador, não é? E dá-te aqui algum espaço de crescimento pessoal, mas também de aceitação e de dizer, ok, eu quero fazer isto ou eu não quero fazer aquilo, sem uma pressão adicional. Nas vossas reflexões, eu acho que vocês tocam também já aqui num ponto que é: será que tenho perfil para ser empreendedora? Será que tenho as motivações? Este é o momento também para fazer isto ou não? O que é que eu tenho a perder? O que é que eu tenho a ganhar? E depois também há partes muito importantes que eu acho que vêm da própria pessoa, do perfil da pessoa, que são, por exemplo, como é que eu lido com a incerteza, como é que eu me continuo a motivar, apesar de não ter alguém a ver se eu fiz o trabalho ou se não fiz o trabalho, e qual é a minha capacidade de resposta e de aceitação de que vai haver momentos que são francamente difíceis, pode haver crises, quer dizer, uma crise pandémica, ninguém estava à espera, não é? Ou não era propriamente uma coisa super previsível assim pelo menos no meu universo, mas como é que eu reajo perante estas adversidades e na vida de um empreendedor há muito. São questões que eu acho que também é importante colocar. Eu acho que não existem respostas certas nem respostas erradas e além disso a gente vai aprendendo e crescendo também com o caminho. Eu penso que ninguém à partida, quando se lança, tem todas as respostas nas mãos. E nem tem todos os skills, nem tem todas as capacidades, todas as respostas, tudo na mão. Nós também aprendemos precisamente no momento em que lidamos com as adversidades. E depois há ferramentas também que vamos explorar mais à frente nesta série sobre começar o seu próprio negócio. Vocês também fizeram essa reflexão sobre a vossa capacidade de lidar com estas incertezas e adversidades da vida de empreendedora? Não, foi tudo muito fluido. Isso, obviamente, assim, como é que era aquele exame? O exame era a autoavaliação. Vamos ver aqui quais são os skills e que pontuação é que tem à frente deles. Não chegou a esse extremo, mas o facto daquela primeira experiência de empreendedorismo enquanto ainda estava no mundo corporativo, deu para perceber aqui algumas questões, como, por exemplo, a questão da segurança financeira e da incerteza de não saber o que ia acontecer no mês seguinte. Portanto, obviamente que ajudou a ter alguma almofada, não é? Aliás, foi fundamental ter uma almofada e ter uma rede de segurança. E essa foi uma das questões que mais debati internamente, porque apesar disso, eu não me sinto confortável em não ter em minha independência financeira, não ter a minha fonte de rendimento certa. E, portanto, foi uma das questões mais debatidas. Consigo lidar com isto? Consigo não ter rendimento durante algum tempo porque sabia que isso ia acontecer numa fase inicial, ou podia acontecer numa fase inicial até o negócio estar estabelecido. E, outro lado, o saber que não ia lidar muito bem com não ter projeto, não ter planeado, não ter um fluxo de trabalho e de projetos certo. E esse sim, acho que esse foi um dos grandes desafios, uma das grandes dificuldades que eu tive e que continuo a ter, e que já estava claro desde o início, mas que me ajudou a contextualizar e dizer, ok, durante 3 anos, se não acontecer, eu estou ok. E isto não é não vou deixar de aprender, não vou estagnar e não vou entrar em dificuldades financeiras no sentido de pôr em risco a segurança da família também, a segurança financeira.
E, portanto, esse foi, eu acho que, o maior debate ali, porque o resto queria experimentar, queria aprender, queria saber o que era trabalhar por conta própria, ter o meu próprio projeto. Sempre fez parte do imaginário, mas este aspecto da insegurança que está subjacente sempre foi o ponto mais difícil e continua a ser um ponto difícil. Sim, para mim eu acho que a questão que vai ser, ou que vai ser mais complicada, mas neste momento para já não estou ainda 100% segura se vou mesmo dar o passo e deixar de ter o lado corporativo ou não. Mas acho que a parte para mim é a insegurança financeira, ou seja, não ter a segurança financeira e não ter, como tu próprio disseste, Ellie, o meu próprio rendimento, que não prefiro, sei que posso contar a 100% com a família, não é? Mas ao mesmo tempo gosto de ser eu a aportar o que necessito para mim e contribuir para a casa, com o meu suor e as minhas lágrimas. Se calhar menos suor, tá? Só Se não aquela houver imagem de dinheiro, mulher do se não houver campo. dinheiro para a água, não é? Bem que... Olha, com as Ou lágrimas para aproveita desodorizante. e lava. Não, ou seja, mas isso para Vamos mim vai passar. ser a questão que mais me vai assustar. Não pronto, no meu caso, a minha ideia de negócio não passa por projetos, passa mesmo por produto e pelo menos uma delas é que estou neste momento a trabalhar mais e aí sei que vou ter aquela sensação quando também criei na empresa que trabalho agora e criei a loja online e depois fiquei tipo ali sentada como se tivesse aberto a porta da loja e fiquei à espera que viessem os clientes e lembro que a primeira semana vivia na loja online porque achava e via as pessoas entrar e para onde é que elas iam e acho que esse vou ter a mesma sensação, a mesma sensação e há pouco Billy, quando mencionaste que era de barriga, que é um pouco as borboletas na barriga que nos fazem este excitement de abrir um negócio. Tenho uma curiosidade assim tremenda com a Ana, que é a parte de trabalhar sozinha numa fase inicial, pelo menos. Contextualizando, sim, a sim. Ana não é, a pessoa com a maior agenda que eu conheço e um calendário sempre cheio de eventos sociais. E, portanto, a minha questão é se isso é uma das coisas que te assusta, o avançares sozinha, não necessariamente sozinha porque terás apoio, não é? Pelo menos de mais duas Anitas, mas o de avançares com um projeto teu e teres de uma fase inicial provavelmente seres tu a fazer tudo e a decidir tudo. E como é que já pensaste isso? Já pensei e também, ou seja, neste momento da minha vida profissional em que estou, pronto, a chegar um pouco a sorte que nos trouxe o Covid, que nos permite teletrabalhar e posso estar longe da sede da empresa e é verdade que trabalho sozinha no sentido em que não tenho pessoas física à minha volta, tudo à distância de uma chamada de Teams ou chamada telefónica. Então, o lado do dia a dia de estar sozinha, que era algo que me assustava antes, já não me assusta tanto. Tenho saudades, sim, da rotina de ir ao escritório, já falámos nisso quando falámos no nosso episódio de teletrabalho. Tenho muitas saudades de ir fisicamente ao escritório, mas já não me assusta tanto não ter esse lado, porque sei que também depois podes encontrar essa interação social em espaços de coworking e por aí ajuda. A parte de tomar as decisões sozinha, eu acho que aí vai ser muito o apoio das outras duas Anitas e dos outros mentores que terei à minha volta. E por aí acho que não vai ser tão difícil. Acho ótimo que tenha já falado em algumas estruturas de apoio, porque são temas que iremos abordar nos episódios futuros desta série. Por isso, carreguem no botão de subscrever para receber os episódios todos da Anita, porque vem aí uma série de episódios precisamente sobre o lançamento do novo negócio. Contamos convosco, por favor, assinem, subscrevam o podcast, mandem aos vossos amigos, partilhem nas vossas redes, porque nós crescemos graças a vocês. E se tiverem sugestões de temas
a serem abordados, aproveitem agora ou calem-se para sempre, porque como estamos ainda a fazer as gravações, poderemos acomodar alguns dos vossos pedidos. Só que não se calem para sempre, está bem? Porque nós continuamos a gostar muito do vosso feedback. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer, em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy. Por Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net e no Instagram como alice_inwonderland. E a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, que no Instagram é Rita Ana. Até breve, até para a semana! Até para a semana!